Fala galera, tudo beleza? Professor Anderson Silva aqui, estou trazendo para vocês mais uma aula completíssima de geometria plana. Vamos começar a nossa caminhada de geometria plana. Estamos falando hoje de ângulos. Bom, vamos direto ao que interessa. Ângulo é simplesmente uma região no plano limitada por duas semirretas que têm ponto em comum, uma origem, certo? Então, as semirretas OA, OB, lembra que a semirreta ela tem uma origem e ela é infinita para o outro lado, né? Elas se encontram nesse ponto O aqui, que a gente chama de vértice do ângulo. E essa região entre as semirretas a gente chama de ângulo, beleza? Isso daqui é o nosso ângulo, que tem uma medida específica, a medida dessa abertura. Entenda, não é o comprimento, a distância de uma semirreta a outra, a distância dessa curva de uma semirreta a outra. É a medida da abertura, sendo uma proporção da medida de uma circunferência. Você tem as aberturas de uma circunferência formando um ângulo, até que você tenha uma proporção de uma volta completa de 360 graus, ou 2 π radianos, beleza? Bom, então, esse é ângulo, e a gente chama essas semirretas, ou também podem aparecer como segmentos em alguns momentos, de lados do ângulo. Ok? Vamos lá. Para a gente, no momento, os ângulos vão ser medidos através do grau, uma unidade de medida bem específica para ângulos. Existem outras unidades de medidas, nós veremos à frente, mas no momento nós queremos graus. E assim como toda unidade de medida, ele possui seus submúltiplos. Então o ângulo vai ser medido em graus, minutos e segundos, onde, olha a simbologia, o grau é uma bolinha, o minuto um tracinho, o segundo dois tracinhos, né? Como se fosse um acento, um aposto e aspas, beleza? Então, olha só. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Você pode trabalhar com operações entre ângulos como se você estivesse trabalhando com tempo, onde o grau seria a hora, certo? É bem parecido. Você tem que tomar cuidado que não é uma unidade que fecha de 10 em 10 ou de 100 em 100. A próxima casa, né, entre aspas, ela fecha de 60 em 60. Então, na hora dos cálculos, tem que tomar cuidado. Então, um tipo de representação de ângulo, a gente pode dizer, por exemplo, que um ângulo alfa, ele mede 20 graus, 10 minutos e 15 segundos. Isso daqui é uma medida de um ângulo, certo? Para quem só está acostumado a ver a parte dos graus, existem os submúltiplos também. Assim como em metro tem decímetro, centímetro, milímetro, graus também tem seus submúltiplos. E aqui, só para a gente ver na prática um exemplo. Determine a medida de dois ângulos que diferem 15 graus, 9 minutos e 6 segundos e a soma é igual a 80 graus. Então, o que eu estou querendo? Eu quero dois ângulos, vamos botar aqui um ângulo alfa mais e um ângulo beta. A diferença entre eles, alfa menos beta, é 15 graus, 9 minutos e 6 segundos. E a soma deles, alfa mais beta, vai ser 80 graus. Obviamente, 0 minutos, 0 segundos. Aqui eu tenho um sisteminha que tem muitas formas da gente resolver, né? Uma das formas da gente resolver, já que tem um negativo e um positivo, é somando, né? Aqui eu tenho que 2α vai ser igual, e aí a gente vai fazer essa soma. Como a gente faz essa soma? A gente vai botar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Aqui são 0 minutos, 0 segundos. Então aqui a gente vai fazer uma soma simples, 80 mais 15, 95 graus, ou seja, 2α é 95 graus, 9 minutos e 6 segundos, beleza? Bom, agora a gente vai fazer a divisão por 2, né? Tem que passar o 2 dividindo, então a gente vai fazer a divisão disso daqui por 2. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e fazer as divisões meio que separadas, certo? Primeiro a gente divide 95 por 2, que são 95 graus. Repara só. Isso dividido por 2 vai dar 4, sobra 1. 15 dá 7, sobra 1. Então, repara que 95 graus dividido por 2 dá 47 graus e sobra 1 grau. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 47 graus aqui e vou fazer a divisão do próximo. Só que, como sobrou 1 grau aqui, eu vou acrescentar 1 grau
no próximo termo. E aí você pensa comigo, se eu vou passar 1 grau para os minutos, ele passa como 60 minutos. Então, ao invés daqui ser 9 minutos, eu vou ter que dividir 69 minutos por 2, porque aquele grau que sobrou foi transformado em minutos para fazer novamente a divisão. Então, aqui 69 minutos dividido vai dar 3, 0, 4 e sobra 1 novamente. Então, ó, repara, dá 34 minutos e sobra, ok? 1 minuto, que vai para os segundos. E quando esse minuto vai para os segundos, ele vai como 60 segundos, né? Porque 1 minuto é 60 segundos. Então, eu vou ter que dividir 66 segundos por 2, que vai dar 33. Ou seja, o resultado dessa divisão vai ser 47 graus, 34 minutos e 33 segundos. No final dos vídeos explicando ângulos, eu vou fazer diversos exercícios, resolver diversos exercícios da matéria completa para vocês treinarem mais e as listas vão ficar aí para vocês também treinarem bastante, beleza? Bom, ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são ditos opostos pelo vértice quando eles são um é feito através do prolongamento dos lados do outro. Eles vão fazer esse X aqui entre eles. Repara, aqui eu tenho o ângulo AOB, vamos chamar ele de alfa, e tem o ângulo COD, vamos chamar ele de beta, certo? O que é que a gente pode afirmar quando os ângulos estão espelhados assim, prolongados assim? Que o alfa é igual ao beta. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, por exemplo, esse daqui, ó, também é igual a esse daqui. Então, quando você tem esses ângulos formando um X, eles são sempre iguais. Você só tem que tomar cuidado para situações desse tipo aqui, ó, que muita gente se confunde e acaba falando que esses dois ângulos aqui são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Repara que para serem opostos pelo vértice tem que fazer um X, não pode estar nessa estrutura, não é só os vértices estarem colados para eles serem opostos pelo vértice. Tem que fazer o X, beleza? Vamos lá o exemplo. Os ângulos A igual a 3x menos 12 e B igual a x mais 46 são opostos pelo vértice. Calcule-os. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, né? 3x menos 12 é igual a x mais 46. Letra para um lado, 3x menos x, número para o outro. 46 mais 12. 3x menos x, 2x. 46 mais 12, 58. X vai ser 58 sobre 2, vai dar 25, 29 graus. Na verdade, x é 29, não necessariamente ele é em graus, né? Ele é só um número. E aí a gente calcula ele, né? Por exemplo, posso achar pelo B, né? Já que o A é igual ao B, vamos achar só o B. 29 mais 46, aqui vai dar 15, vai 1, 75 graus. Você pode tirar a prova real substituindo 29 no lugar do x no A para ver se deu igual mesmo, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de ângulos, a gente tem as classificações dos ângulos, a nomenclatura deles. A gente tem o seguinte, um ângulo agudo é aquele que a medida está entre 0 e 90 graus. Então, qualquer ângulo que tiver entre uma abertura de 0 graus, certo? E uma abertura de 90 graus, aqui no meio, ele é dito ângulo agudo. Por exemplo, 30 graus, 42 graus e assim sucessivamente. A gente chama de ângulo agudo. Já um ângulo reto vai ser um ângulo que mede exatamente 90 graus. E a gente vai ter essa simbologia aqui, ó. A gente bota esse quadradinho com um pontinho no meio, que isso representa que é um ângulo reto. E é um ângulo muito importante, porque a gente vai trabalhar com ele em triângulos notáveis, vai trabalhar com ele em alguns quadriláteros notáveis, e quando aparece geralmente triângulo retângulo, que é feito pelo ângulo de 90 graus, a gente tem muitas ferramentas para trabalhar, beleza? Um ângulo obtuso vai ser aquele entre 90 e 180 graus. Então, ó, repara que essa abertura já passou dos 90, ó. Ela passou dos 90 graus, mas ela ainda não chega aos 180 graus, certo? Que vai ser esse ângulo aqui. Então, ele é dito obtuso quando ele está entre 90 e 180. Se ele for igual a 180 graus, ou seja, ele meio que forma uma reta, ó, uma meia volta, ok? Ele é dito ângulo raso. Então, isso daqui também vai aparecer bastante para a gente, o ângulo raso. O ângulo côncavo, essa nomenclatura não é tão utilizada assim, certo? A gente geralmente não denomina mais, só para você saber que é o que está entre 180 e 360. Passou de 180, não chegou a 360.
ele é um ângulo côncavo. E o ângulo cheio, que é uma volta completa, que é 360 graus. Então, se você dá uma volta, ó, aqui ele sai daqui, volta, 360 graus é um ângulo cheio. Então, aí os tipos, a classificação. Bom, um elemento que a gente tem que saber que é muito importante é a bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? Quando você tem um ângulo, como no exemplo aqui, o ângulo AOB, a bissetriz vai ser a semirreta que vai sair do vértice e ela vai cortar esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, certo? Em dois ângulos iguais. Então, se a gente tem uma bissetriz, ok? A gente pode afirmar que os ângulos formados por essa bissetriz são iguais. Ela divide o ângulo no meio. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui e eu tenho uma bissetriz aqui, afirmando que esse segmento é bissetriz. Se esse daqui mede 2x e esse daqui mede 40 graus, eu posso afirmar que os dois são iguais, que 2x é igual a 40 graus, ou seja, x é 20 graus. Por quê? Sempre vai dividir no meio. Se eu estou com um ângulo lá, uma abertura assim de 100 graus, e passo uma bissetriz, eu posso afirmar que aqui é 50 graus e aqui é 50 graus, porque a bissetriz passa no meio. E a volta também é importante, porque se o ângulo, se tem uma semirreta passando num ponto que divide o ângulo em dois iguais, ela é uma bissetriz, beleza? Bom, a gente tem a relação entre ângulos da seguinte forma. Um complemento ou ângulos complementares são aqueles ângulos em que a soma deles é 90 graus. Por exemplo, são sempre pares de ângulos, tá? Duplinhas. Se eu tenho aqui ó, os 60 graus e o 30 graus, eles formam uma dupla de complementares, ângulos complementares, porque eles se complementam para dar 90 graus. Eu digo que o 60 é o complemento de 30, ou seja, é o que falta 30 para 90, e o 30 é o complemento de 60, é o que falta 60 para 90. Numa figura fica mais ou menos assim, ó. Você tem um ângulo reto, alfa e beta. E alfa mais beta é 90 graus, eles são assim complementares. Então, dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. E eles serão suplementares quando a soma deles for 180 graus. Então, por exemplo, 120 graus e 60 graus são suplementares. O 120 é o suplemento de 60 e o 60 é o suplemento de 120. Visualmente, ó, no desenho, ficaria algo assim. Ó. Eu tenho um ângulo raso de 180 e eu tenho alfa e beta. Eu posso afirmar que alfa mais beta é 180 graus. Então, suplemento é o que falta para chegar a 180 graus. E replemento, a mesma ideia, só que é o que falta para chegar a 360 graus. Então, por exemplo, 330 e 30 são replementares, porque a soma deles é 360. Então, visualmente, a gente teria algo assim, ó. Aqui, desse tipo. Onde aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. E esses dois ângulos somados, alfa mais beta, é 360 graus, eles são replementares. Vamos para a aplicação. Olha esse exemplo. O dobro do suplemento de um ângulo diminuído do triplo do seu complemento dá 150. Calcule esse ângulo. Então, ó, repara. O dobro do suplemento. O suplemento de um ângulo é o que falta a ele para ser 180. Então, ó, vamos fazer aqui no canto. Se eu estou com um ângulo x aqui, vamos chamar o nosso ângulo que a gente está procurando é x. Quanto vale esse pedaço aqui? O todo não é 180? Então, se eu pego o 180 e tiro essa parte aqui, quanto sobra do lado de lá? Vai sobrar 180 menos x, que é o total menos o x. Então, o suplemento de um ângulo é 180 menos o ângulo. Então, ó, o dobro do suplemento, 2 vezes 180 menos x. Diminuído do triplo do complemento. Qual a ideia do complemento? É análoga, né? Só que qual vai ser a diferença? Aqui é x e tudo é 90. Então, esse pedaço aqui é 90 menos x. Então, o complemento é 90 menos x. Ó. Diminuído do triplo do complemento dá 150. Aí aqui a gente faz as contas normais. 2 vezes 180, 360. 2x
menos 3 vezes 90, menos 270, menos 3 vezes menos x, mais 3x, né? Fica positivo, é 150. 3x menos 2x, x. 360 menos 270, 90. Isso é igual a 150. Então, x é 150 menos 90, x vai ser 60 graus, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que vem a continuação dessas aulas para vocês e no final, uma aula puramente de exercícios. Até a próxima. Fui!